Oi, crianças, tudo bem? Muito bem. Eu falei para vocês que como nossa apostila de ciências acabou, né, nossas aulas de geografia estariam no lugar, né? Muito bem. Então, eu quero que vocês abram a apostila de vocês lá na página 200, tá bom? E vamos continuar falando, né, sobre os produtos do campo e da cidade, né? Nós falamos anteriormente sobre o surgimento da agricultura, né, com os egípcios e a evolução da agricultura, por onde o Rio Nilo passa, né, que é um local desértico, para que eles usam os rios, né? A seleção artificial, né? O que é aquela seleção artificial? Que foi evoluindo conforme o tempo, né? Foi modificando as características dos vegetais. E o controle das pragas, né? Porque devido a muitas pesquisas científicas e conforme o tempo, os anos vão passando, vão se aprimorando, né? E conseguem evitando as pragas, né? Nas lavouras, né, nas grandes plantações. E aí, vamos falar agora desses profissionais que ajudam no campo, né? Além dos engenheiros agrônomos, temos outros profissionais também, né? Que são aqueles que atuam levando assistência técnica para o trabalhador rural. Entre os quais estão os médicos veterinários, zootecnistas e engenheiros florestais. Quem são os zootecnistas, né? Que é a zootecnia? Para que estuda, né? É aquele estudo científico da criação e do aperfeiçoamento de animais domésticos. Então, um zootecnista, né? Ele faz o estudo para a criação e para aperfeiçoar, né? A criação, né, dos animais domésticos, ok? Outra atividade, e aqui, ó, além do zootecnista, nós temos os médicos veterinários, né? Vocês sabem, que cuida dos animais, engenheiros florestais, né? Engenheiros agrônomos. Isso tudo são profissionais que ajudam no campo, certo? Outra atividade importante na área da pesquisa e tecnologia na produção agrícola é realizada de feiras e festas, a realização de feiras e festas agropecuárias. As festas, elas geralmente ocorrem anualmente. Esse ano que não ocorreu, né? Devido à pandemia, mas vocês sabem que essas festas agropecuárias, inclusive aqui na nossa cidade nós temos, né? Esse tipo de festa. Algumas delas são muito famosas, reúnem muitas pessoas, né? Inclusive a mais famosa do Brasil está a festa de Barretos, certo? Então são essas festas, né? Uma atividade importante, né? Na área da pesquisa, que trata a tecnologia, né? E a produção agrícola. Nesses eventos, o que acontece? Diversas empresas produtoras de insumos e implementos para atividades agropecuárias, o que elas fazem? Elas expõem os produtos para os proprietários rurais, para que eles possam, né, conhecer quais foram os últimos avanços que ocorreu, né, naquele setor da agropecuária, setor agrícola, né? Nas feiras são realizados grandes negócios e muitos pesquisadores da área de produção agrícola são convidados a falar sobre as inovações que estão sendo desenvolvidas. Então, nessas feiras aqui, você vai lá e quando a gente vai lá, a gente imagina, é só para uma festa. Não, não é só para isso.
tem a grande importância, né? Tem os pesquisadores, eles começam a apresentar para os grandes empresários, né? Aquela produção, aquelas pesquisas, inovações que eles conseguiam descobrir, né? Aqui, ó. Aqui nós temos, né? Uma feira agropecuária, essa aqui é em Ribeirão Preto, ó, em São Paulo. Olha o tamanho desta feira. Isso aí não é uma cidade. É a feira agropecuária. Se essa é grande, olha o tamanho. Imagina a maior de todas, né? Muito bem. Mas qual é a relação entre tudo o que você estudou até agora e a cidade? Será que tem alguma relação? Muitos profissionais que atuam no campo, prestando assistência técnica, vivem nas cidades e, na maior parte do tempo, trabalham em escritórios ou em laboratórios de pesquisa. Sempre à procura de novas técnicas que auxiliam o produtor rural na melhoria do processo produtivo, né? Então, assim, o que a gente pode tirar disso tudo? Será que tem alguma relação? O que a gente pode dizer? Que praticamente todas as atividades realizadas nas cidades, elas sim influenciam, influem, né? Não é influenciam, elas influem, né? Tem aquela participação do quê? Do campo. Por quê? É mais comum, né? É comum que os moradores da zona rural, eles busquem produtos e serviços nas cidades. E os produtos das cidades vêm do campo, né? Há uma troca ali, né? Há um necessita do outro, né? Produtos das cidades. Você já ouviu falar do termo agroindústria? Trata-se de um tipo específico do quê? De indústria que utiliza como matéria-prima os produtos vindo da onde? Do campo. Na agroindústria, os produtos do campo, eles são transformados e chegam às nossas mesas de diversas formas, texturas, sabores e etc. A produção e a circulação dos produtos que eles vêm divididos assim, dois grupos, né? Que são processados e industrializados. Os processados eles passam, né? Que processados ou industrializados, eles passam por aquela transformação da indústria. Então, ele faz todo aquele processo que tem na indústria. Aí nós temos os produtos in natura. Quais são os produtos in natura? São aqueles que a gente consome, né? Com pouca ou nenhum tipo de transformação. Ok? Um exemplo, né? Aqui, ó, continuando aqui, ó. Na agroindústria, os produtos do campo são transformados e chegam às nossas mesas de diversas formas, texturas, sabores, etc. Um exemplo são as bebidas lácteas, como o iogurte, que contém diversos produtos vindo do campo. Observe o diagrama a seguir. Ele representa de forma simplificada a cadeia de produção e consumo de um iogurte. Então, nós temos aí o campo, certo? As frutas, o leite, oleaginosas, o trigo, o mel, cana-de-açúcar, o engenho, a açúcar, os trabalhadores, a água, a indústria de conservantes e aqui nós temos o iogurte, ó. Ele é um elemento utilizado, o processo, né, da fabricação do iogurte, né, ele passa pela indústria, agroindústria, certo? A água, ela deve ser utilizada de forma racional.
os resíduos produzidos pela atividade industrial, eles devem ser tratados antes, né, de ser desenvolvidos. E o que acontece? É um output, né, na indústria, que não está, aqui nós não temos, né, essa ilustração assim, desse output. Mas o que acontece? A indústria, ela distribui o produto, né, que é a importância da infraestrutura para transporte, para a região, o comércio, o desenvolvimento da cidade. Então, para você, um simples iogurte, para fazer, não é simples, claro, precisa de todo um aparato, precisa do campo. Quais são os produtos que estão relacionados ao campo, né? Precisa de trabalhadores, precisa de frutas, conservantes. Então, para a realização, para a fabricação, precisa de diversas complexas, né? Diversas pessoas, diversos tipos de alimento, e isso aí depois desenvolve na distribuição desse produto, aonde vai para a cidade, na cidade é vendido, aí entra todo o aparato, né? Transporte, infraestrutura, o comércio, os estabelecimentos, né? Então, o produto da agroindústria, conforme ele é transformado, ele tem a sua relação com o campo e a cidade. Sai os produtos, vai para a cidade, né? Vai para o espaço onde é tratado, onde para realização, e aí depois vai para a venda e direto à mesa do consumidor. Então, sim, tem essa relação aqui com a cidade. O campo e a cidade andam juntos, certo? Além dos produtos industrializados, muitos outros, como frutas, verduras e legumes, chegam às cidades in natura, sem passar por transformações, né? Esses que a gente compra na feirinha. O crescimento do número de pessoas que optam por uma alimentação saudável faz aumentar a demanda dos produtos orgânicos, que são aqueles cultivados sem agrotóxico ou substâncias que podem fazer mal aos seres humanos. Então, esses produtos aqui estão aumentando muito a cada dia, né? Os produtos que não têm agrotóxico, não tem veneno, não tem aquela... eles não fazem mal, certo? A produção de orgânicos contribui para a melhoria das condições de saúde, tanto das populações da cidade, que passam a consumir alimentos saudáveis, quanto dos moradores do campo, que deixam de utilizar produtos tóxicos no processo produtivo. Então, essa produção de orgânico aqui, ela contribui para a melhoria, tanto de quem compra, como de quem está fazendo a plantação, né? Porque é deixado de usar esses produtos tóxicos, né? Então, ele faz mal para a saúde. Então, melhora tanto para quem está comprando, como para quem está produzindo. Agora que você sabe um pouco mais a respeito da importância do campo e da cidade para nossas vidas, independentemente do espaço em que você vive, tanto o campo como a cidade faz parte do seu dia a dia. E aqui nós temos 3 momentos, né? E lugares que se relacionam diretamente à produção de alimentos orgânicos no campo, a comercialização em lojas especificadas e a cidade, ó. Aqui nós temos no campo, na loja e em casa, ok? E aqui nós temos a atividade, né? Mão na massa, deixa eu clarear um pouquinho aqui. E vamos lá, vamos respondê-la. Utilizando as palavras do box a seguir, complete as frases corretamente. A
A agricultura foi desenvolvida pelos seres humanos há muito tempo. A seleção artificial é aquela seleção, né, de aprimoramento que eles foram fazendo, né? Foi o processo que promoveu grandes melhorias no cultivo de vegetais e na criação do quê? De animais. Vamos ler esse trechinho aqui? Países do leste da África vivem o pior surto de gafanhoto nos últimos 70 anos e agricultores do Quênia, da Somália e Etiópia têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organização para a Alimentação da Agricultura, FAO, da ONU, alertou nesta quarta-feira 29 para uma ameaça sem precedentes. Então, essa notícia está aqui no G1, 29/1/2020, né? Aqui está falando sobre o surto de gafanhotos, que foi o pior dos últimos 70 anos e ocorreu na África. Aqui para a gente responder. Assinale a alternativa que corresponde a uma invenção dos seres humanos para lidar com os problemas do inseto. Qual foi? O controle das pragas, né? Lá onde a gente fala sobre o controle das pragas, que é aquela pesquisa científica, né, que utiliza métodos para que consigam controlar essas pragas nas plantações, nas grandes plantações, nas pequenas, enfim. Aqui, explique com suas palavras a importância da assistência técnica para o campo. O que você acha? Qual é a importância das pessoas da cidade que vão para o campo, que trabalham no campo, que ajudam lá no campo, né? Quais são as evoluções, né? Muito bem. Essa foi a nossa aula de geografia, ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição e até a nossa próxima aula. Beijos, beijos, beijos no coraçãozinho de vocês. Até a próxima aula.